Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje, eu vou construir com vocês um hexadecágono. Tem um pontinho aqui, não sei porquê, não serve pra nada. Mas, enfim, hexa 26, né? Decágono de um polígono aí de 10 lados. Então, o hexadecágono é um polígono de 16 lados, um montão, né? E aí, aqui, a gente vai construir um hexadecágono regular. Então, eu fiz aqui um esboço, coloquei aspas em todos os lados para falar que todos os lados terão a mesma medida. Para ser um polígono regular, precisa ter lados e ângulos congruentes, né? Então, precisa ser equilátero e equiângulo. Eu não vou colocar aqui nos ângulos, porque a ideia não é que seja um esboço, é só que vocês vejam a carinha deles, tá? A carinha dele. Esse ponto Z aqui é o que a gente chama de centro do polígono. Ou seja, ele é um ponto que vai estar à mesma distância de todos os vértices. É conhecido também como circuncentro. E aí, o circuncentro, ele é o centro da circunferência circunscrita. Então, da circunferência que vai conter todos os vértices. E aí, esse ponto aqui, como vocês já sabem, o circuncentro, ele é encontrado aí pela intersecção das mediatrizes, né? Que mediatriz? Mediatrizes dos lados, né? Então, cujos... mediatriz dos pontos, que são extremos dos lados, né? Então, por exemplo, de AR, de RI, de IS, de SSI, todas essas mediatrizes vão se encontrar em um único ponto, e esse ponto aqui vai ser o ponto Z. E aí, pra gente construir esse polígono, a gente vai construir a partir da medida do raio dessa circunferência. Então, digamos aqui que eu falo, deixa eu pensar, um raio de 5 centímetros. Né? Então, a distância de Z até S1 de 5 centímetros. E vai ser a partir disso que a gente vai construir esse hexadecágono. Então, para começar, eu vou traçar aqui no cantinho um segmento de 5 centímetros. Tracei. Eu vou construir essa circunferência. Essa circunferência, né, com centro nesse ponto aqui, que eu tô chamando de Z, e com raio 5 centímetros. Ah, vou fazer maior, na verdade. Deixa eu escolher uma medida maior, talvez 7. Quanto maior, mais fácil fica de construir, ainda mais que é um polígono de muitos lados, e de vocês conseguirem visualizar aí com mais clareza. Deixa eu ver se de 7 fica melhor. Então, essa circunferência aqui vai ser a circunferência que vai conter todos os vértices, né? Vou traçar aqui essa circunferência. Então, eu vou alterar aqui, ó. Eu tô sem meu corretivo, que eu tava corrigindo prova e perdi por aí, clássico de professor. Mas vou alterar assim, 7 centímetros. E aí, para construir esse polígono, a gente vai antes construir um outro polígono que a gente já conhece, que é um octógono regular. Então, eu quero lembrar aí que nesse trajeto que a gente tem feito de construir polígonos regulares, como, né, o quadrado, quer dizer, triângulo, quadrado, pentágono, hexágono, octógono, decágono. Acho que decágono não tem, mas eu sei que tem dodecágono aqui no canal. A gente tem usado uma premissa, né, interessante, que é, se eu sei construir um polígono regular de 3 lados, eu sei construir um com dobro, de 6. Se eu sei construir um polígono de 4 lados, eu sei construir um com dobro, de 8. Se eu sei construir um de 8, eu sei construir um de 16, certo? Então, sempre que a gente vai dobrando, a gente vai conseguindo construir. Isso é interessante, né? Então, quando a gente fez a construção do octógono regular aqui no canal, eu falei pra vocês da construção dele a partir de um quadrado, né? Então, a gente foi investigando algumas relações. Para realizar a construção do hexadecágono, desculpa, eu vou começar com a construção do octógono regular. E aí, partindo da premissa que se você está nesse vídeo, você já sabe construir um octógono regular, eu vou ser um pouco mais rápida, né? Vou ser um pouco mais objetiva na construção. Caso você não saiba, é interessante você pausar, ver o do octógono regular com calma, lá eu falo várias coisas interessantes, investigo bastante o polígono, coisas que eu não farei aqui, tudo bem? Então, vamos lá. Então, eu vou começar aqui determinando 2 pontos extremos, que vão determinar aí um diâmetro. Desses 2 pontos, eu vou construir a mediatriz. Não vou traçar a reta em si. Vou só marcar os pontos. Agora, eu vou construir a mediatriz desses 2 aqui, por exemplo, né? Então, esses 4 vértices que eu tenho já são vértices que estão formando aí um quadrado. Agora, eu vou determinar aí um outro vértice, que vai ser um vértice do octógono. Esse aqui. Eu também já consigo determinar aqui o outro ponto. E aqui, como essa medida aqui que eu tenho,
já é a medida do lado do octógono regular, né? Então, já vou pegar essa medida, opa, e já vou determinar aqui. Então, eu tenho atualmente 8 pontos. Esses 8 pontos são vértices aí desse octógono regular. Então, perceba que eu fiz muito rápido, como eu disse, o objetivo é o hexadecágono. Aqui eu já tenho, então, 8 pontos, né? Então, por exemplo, eu já tenho T, eu já tenho A, eu vou nomear aqui, ó. Eu tenho T, eu tenho A, eu tenho I, eu tenho S1, eu tenho N, eu tenho S2, eu tenho o I1 e eu tenho o E. Esses pontos aqui são vértices do octógono regular. Eu quero, por exemplo, se eu já tenho ET, eu quero encontrar o ponto N. O ponto N é um ponto que vai pertencer a essa circunferência, porque essa circunferência é circunscrita ao hexadecágono. E eu sei também que, como é um polígono regular, a distância de N até E é a mesma distância de N até T. Para determinar todos os pontos que estão à mesma distância de E e T, eu construo uma mediatriz. Note que esse ponto N não é o ponto médio de ET, né? Para ser um ponto médio, o N deveria estar entre ET, né? Então, no sentido aí deles serem 3 pontos colineares. Eles não são, né? Aqui tá bem pequenininho, mas eles não vão ser colineares, né? Eu tenho o lado do hexadecágono. Então, para poder determinar o ponto N aqui, eu vou construir a mediatriz de ET. Eu já tô usando o Z como os pontos da mediatriz, por isso eu tô determinando só um ao invés de 2. A intersecção da mediatriz de ET com a circunferência vai me determinar aí o nosso ponto N. E aí, esse segmento EN, ele já é um lado do hexadecágono. Então, eu posso, caso eu queira, vir aqui e fazer o mesmo processo. A mediatriz de I1, I1, S2, eu posso, mas eu não preciso. Se eu já tenho a medida do lado, basta que eu pegue essa medida e eu realize aqui o transporte, né? Então, se eu realizar esse transporte aqui, eu já estou automaticamente encontrando aí todos os outros vértices do nosso polígono. Olha só, vou nomear, então, aqui é o L, aqui vai ser o R, aqui vai ser o S, aqui vai ser o A1, aqui vai ser o A2, S2, aqui vai ser C e aqui vai ser M. Se eu tenho todos os vértices do polígono, basta que eu trace aí o polígono em si, né? E aí, gente, eu tenho um pouco de dificuldade, como vocês sabem, né, de visualizar, porque eu tô numa posição que não é de cima, né, eu tô na lateral, então tende a ficar um pouco impreciso, mas enfim, é isso. Então, agora, a gente vai traçar todos esses segmentos aqui. Esse, obviamente, é um dos modos aí de construir o hexadecágono a partir do raio da circunferência circunscrita. Eu posso fazer ele aí de outros modos, né? Então, existem outras possibilidades. Posso pensar, inclusive, como que eu posso realizar a construção desse polígono? A partir da medida do lado. Então, é possível construir um... E aqui já não ficou bom. É possível construir um octógono regular a partir da medida do lado. Será que é possível também construir um hexadecágono? E aí, se eu sei construir um hexadecágono, que é um polígono de 16 lados, será que eu consigo construir o de 32? Qual que seria o processo para construir um polígono de 32 lados a partir desse? Já sabe? Isso aí, é só fazer a mediatriz entre esses dois pontos consecutivos, você já vai encontrar aqui intersecção com a circunferência um outro vértice. O conjunto solução desse problema, então, vai ser o nome do polígono, em homenagem à minha amada amiga Larissa Nascimento. Esse daqui, eita, quanta repetição, né? Nascimento, aí ficou nascimente, porque não coube O. Esse daqui é o conjunto de solução. Se eu considerar a circunferência, né, construída, quantas soluções eu tenho? Perceba que eu tenho infinitas, né? Porque esses dois pontos iniciais, no meu caso, foi o I1 e o I, são pontos... são extremos de um diâmetro qualquer. Então, poderia ter aqui, poderia ser assim, poderia ser assim, poderia ser assim, né? Então, eu tenho infinitos diâmetros, logo eu vou ter infinitas soluções. É um polígono bastante bonitinho. Note que quanto mais lados o polígono tem, né? Então, esse polígono regular, mais próximo ele vai se tornando de uma circunferência. Então, esse ladinho aqui vai ficando cada vez mais próximo. Quando a gente construiu outros polígonos, né? Então, era assim, por exemplo, esse triângulo aqui tinha um ângulo menor.
Então, aqui, cada vez que a gente vai construindo polígonos com uma quantidade maior de lados regulares, vão ser polígonos que vão ter ângulos internos maiores. Isso faz com que cada vez mais eles fiquem mais próximos de uma circunferência. Interessante? Desculpa a imprecisão aqui, né? Enfim, é difícil de enxergar, mas acho que foi interessante. Qualquer dúvida, comenta, se inscreve no canal para dar aquela moral e não se esqueça sempre, bora construir?